Não, e assim, e outro detalhe que ela pergunta também é se vai precisar de remédio, né? Isso eu acho bastante interessante também, Ah, porque quando a sim. gente avalia, né, as crianças, muitos dos colegas, infelizmente, fazem essa receita de bolo de verdade, né? Uma receita de prescrição de intervenções protocolares e farmacológica, né? Exatamente. E é importante lembrar que não tem um remédio para as questões centrais do autismo, né? Que seja das questões de habilidades sociais, que é o coração do Sim, autismo. Então, a sim. gente não vai ter um fármaco para esse fim, né? As indicações Diferente de prescritivas... ansiedade, que tem o ansiolítico, ou depressão, que Exatamente. tem antidepressivo, né? Bipolar Exatamente. tem estabilizador do humor, né? Exatamente. Psicose tem antipsicótico, Antipsicótico. mas autismo não tem anti-autismo, né? Não tem Então, anti-autismo. ah, Então, assim, o remédio ele vai ter um papel importante para contribuir em algumas esferas, né? A recomendação quando existe uma comorbidade, e no caso, tratando a comorbidade, vai trazer um benefício substancial, né? maravilha. Para o comportamento, para o sofrimento, para o incômodo, né? Para esse tratamento adjuvante, né? Essa comorbidade, ela pode implicar ou amplificar também, agravar as próprias características do autismo. Por exemplo, né, um paciente com ansiedade e autismo, ele pode agravar as questões sociais, dificultar esse processo de socialização. Perfeito. Então, tratar a ansiedade vai ser um ganho, tratar a depressão, por exemplo. Um outro ponto também relevante é durante as intervenções. Muitas vezes a Uhum. criança tem um comportamento mais hipercinético, bastante impulsivo, reativo, que muitas das vezes a intervenção, conversando com os colegas terapeutas, o momento da intervenção, às vezes aquele programa de horário, o planejamento terapêutico para aquele momento, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, muitas das vezes precisa conduzir parte do tempo para conseguir ajustar um pouco aquele momento do comportamento, ou do componente desatento, ou do componente hiperativo, para qualificar a intervenção. Então, um fármaco nesse momento também pode ser bastante interessante, né? Ele também pode contribuir. E na irritabilidade, na agressividade, que aí a gente já tem uma farmacologia mais interessante. Mas eu brinco com o pessoal, com as famílias, quando eu converso, é como se fosse um núcleo que irradia questões, comorbidades, características clínicas, sintomas, e a gente acaba tratando, de um ponto de vista farmacológico, esses raios, né? Uhum. Essas questões adjacentes, e não o cerne do diagnóstico. Então, acho isso muito importante para não ter uma receita de bolo. Tem um diagnóstico de autismo, é determinado remédio prescritivo. E não é assim. Exatamente. E uma coisa interessante é lembrar que a comorbidade no TEA, ela é mais a regra do que a exceção, né? Então, Perfeito. por isso que a gente acaba tendo, né, em muitos casos, algum, né, componente farmacológico para ajudar principalmente nas comorbidades, né? Pensar que, né, às vezes, quase 30% pode ter até epilepsia mesmo, né? Que seria uma comorbidade neurológica importante para ser triada, né? Em alguns casos não é epilepsia tão clássica também, não é uma, né, crise generalizada, então são crises às vezes de ausência ou crises mais focais.